Pronto. Léo, só para te falar, tem gente pedindo Pede autorizar. autorização, tá? Beleza. Já são 16 horas. É, podemos dar início? Então vamos lá, né? Todo mundo, todos ouvem, todos apostam, né? Então, boa tarde, Sara, Regina, Vinícius, Flávio, Marcelina, Patrícia, Agostinho, Augusto, Magrão, Sara e Léo, né? Todos nós aqui presentes. Então, a proposta que foi feita para mim, ela veio da fração de políticas, de assistência e políticas sociais do Armada Crítica, da Organização Comunista Armada Crítica, que era uma necessidade que os camaradas tinham é, de trabalhar a questão da lei da responsabilidade fiscal, né? Então, eu comecei a preparar uma discussão sobre a LRF em si, né? Mas depois eu conversei com o Renato, que foi a pessoa mais que meio que intermediou o debate, né? E eu cheguei a duas conclusões. Uma, que não dá para trabalhar só a questão da lei da responsabilidade fiscal sem discutir o que os economistas chamam de política fiscal, né? E aí outra proposta também, que é um tema complexo, e aí eu queria ver com a concordância de todos, se era possível a gente trabalhar uma, uma segunda sessão dessa discussão em novembro, num outro momento também. Ou seja, a gente faz hoje eu faria uma introdução sobre a questão da lei da responsabilidade fiscal, discutiria alguns conceitos teóricos que embasaram a lei da responsabilidade fiscal. No segundo momento, a gente se aprofundava nos diversos instrumentos de regra fiscal, dando uma trabalhada principalmente na questão do arcabouço e de uma imensa legislação que amarra o orçamento público e que vai desaguar na questão da dívida pública, né? Então, eu gostaria de trabalhar hoje, fazer uma introdução sobre o contexto histórico que a lei foi promulgada em 2000, né? A gente trabalhar alguns conceitos, a ideia da gente trabalhar esses conceitos seria, inclusive, para a gente, todos nós aqui, a gente treinar, né? Para discutir nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de atuação, né? Ter argumentação para a gente quebrar essa falácia aí da austeridade, da responsabilidade fiscal, etc. E tal, né? A gente ter as ferramentas para fazer essas discussões e como um instrumento mesmo para a atuação sindical, a nossa atuação no movimento estudantil, né? Então, era vamos dizer assim, no fim dessas duas aulas, se todo mundo concordar em fazer as duas, seria isso, né? A gente ter essa. E também, né? Eu estava conversando também com o Renato, eu acho que conversei um pouco com o Sérgio, disso se transformar numa espécie de cartilha, no molde que o Arma da Crítica soltou sobre as escolas cívico-militares, né? Então, a partir daí, a gente ter também um instrumento escrito, né? Para nos guiar, né? Na discussão que a gente leva, parece uma. Essas questões fiscais parecem meio abstrusas, elas parecem debate de economista, mas, na verdade, são coisas que qualquer pessoa bem informada consegue deslindar, tá? Então, dito isso, vamos dar início. Como é que vocês preferem a exposição? Eu falo uns 20 minutos, a gente para, pergunta, depois retoma. Eu estava pensando a gente ficar aqui junto mais ou menos 1h30, 1h45 minutos. O que vocês acham, mais ou menos, desse formato aqui, da gente ficar aqui nesse trabalho? O que vocês. Podemos fazer assim? Eu vou falar uns 20 minutos, depois a gente para, né? Ou deixar as perguntas para o final. Então vamos lá. Vamos, vamos tocando. Bem, primeiro, a lei da responsabilidade fiscal, a lei em si, ela é uma lei complementar, tá? Ela é a lei complementar 101, né? Estou aqui com ela aqui, de 4 de maio de 2000, né? Ela é uma lei complementar. Essa lei
ela surge logo depois que o Fernando Henrique é reeleito, no segundo mandato do Fernando Henrique. Não sei se os mais jovens lembram desse momento histórico, mas ele é mais ou menos ele é conhecido, né? Ele é trabalhado pelo nosso debate, nesse momento do estelionato eleitoral do Fernando Henrique. O Brasil entrou numa crise cambial danada depois da reeleição do Fernando Henrique, em função das consequências do Plano Real, né? E o Brasil entrou numa insolvência. O Brasil como país soberano, né? Vamos dizer assim. Ou seja, o Brasil simplesmente houve uma crise cambial que não houve como o Brasil pagar os seus compromissos externos, os seus compromissos em moeda forte, em dólar, né? É isso que é uma crise cambial. E a partir dessa crise cambial, o Fernando Henrique e o seu ministro Pedro Malan, eles foram lá no FMI, né? E o Brasil fez o maior acordo até aquele momento, o maior acordo até hoje é com a Ucrânia, mas até aquele momento era um acordo de empréstimo do FMI, né? E o FMI, ao fazer esse empréstimo, ele impõe uma série de condições para o governo brasileiro para que o Brasil pudesse ter acesso ao empréstimo e recuperasse sua solvência externa, né? Então, o FMI ele apresenta, ou seja, eles deram na época algo em torno de 25, 27 bilhões de dólares, eu não estou bem lembrado, mas foi o maior acordo até aquele momento. E aí veio um pacote, né? E nesse pacote era a garantia da solvência da dívida, tanto a externa quanto a interna, ou seja, que o governo brasileiro criasse garantias para que o serviço da dívida ele continuasse sendo pago, né? Ou seja, que o governo brasileiro não interrompesse tanto os pagamentos de dívida interna, os pagamentos para os tomadores de títulos em reais, e nem parasse de pagar os tomadores de títulos, né, os proprietários de títulos em dólar, euro e moeda estrangeira, né, essas garantias, e para isso eles implantaram uma política legislativa, ou seja, legal no sentido de colocar na legislação brasileira uma série de medidas que garantissem essa solvência da dívida, e aí se implantou, se consolidou dentro do arcabouço jurídico brasileiro esse conceito aí da responsabilidade fiscal, dentro do arcabouço constitucional do Brasil. Apesar da responsabilidade fiscal não estar prevista, pelo menos não na forma que a lei foi imposta, ela não estava prevista na Constituição Federal de 88. E a gente vai ver que, a partir da lei da responsabilidade fiscal, nós vamos ter toda uma legislação, né, de várias leis vão ser promulgadas, né? E a partir de 2019, a partir do mandarinato aí do Paulo Guedes, parece que a Constituição Federal, a gente vai ver aqui no final do nosso debate, que não foi a lei de responsabilidade fiscal que foi recepcionada pela Constituição, como tem que ser, né? A Constituição é a lei maior do país, as outras leis têm que se adaptar, as outras leis têm que estar adequadas a essa Constituição, né? O Congresso tem que fazer leis que sejam adequadas ao que a Constituição prescreveu, né? No caso da lei de responsabilidade fiscal foi o contrário. A Constituição foi emendada para a Constituição ficar parecida com a lei da responsabilidade fiscal, né? Então, essa lei da responsabilidade fiscal, quando ela é aplicada, ela tem um nome muito bonito, né? Porque é muito chato você chegar na imprensa e ser contra a lei da responsabilidade fiscal. Vão dizer que você é um irresponsável fiscal. Quem é contra a lei da responsabilidade fiscal é um irresponsável fiscal. No nome dela ela já traz em si, vamos dizer assim, uma vitória moral, né? Uma tentativa de uma vitória moral. Quem se opuser a essa lei é um irresponsável fiscal. Começa por aí, pelo nome dela, né? Segundo, que ela começa a fazer a contra-constituinte, né? Ela dá início à contra-constituinte, porque a lei ela vai atentar contra alguns princípios que são considerados pétreos na Constituição. Por exemplo, a lei ela acaba com a autonomia financeira, orçamentária, financeira e administrativa dos estados.
Ela acaba com a figura da federação. Ela amarra os orçamentos estaduais de tal maneira que os governos estaduais, as assembleias legislativas não podem fazer nada, né? E como você não tem autonomia orçamentária, financeira e administrativa, ou seja, você não pode fazer seu orçamento, você não pode gastar seu orçamento, e você não pode realizar programas sociais e de políticas públicas com o seu orçamento, você não tem autonomia política. Então, aquela federação, né, aquela que a gente aprende, a União, constituída de 26 estados e o Distrito Federal, mais os municípios, ela se torna letra morta a partir da promulgação da Lei da Responsabilidade Fiscal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a Lei da Responsabilidade Fiscal, ao limitar gastos de pessoal, ela trata o seguinte, ela foi uma dicotomia que foi criada nesse período, principal, essa dicotomia já existia, né? Mas uma dicotomia criada muito nesse período do Fernando Henrique, uma discussão, né? Que gasta-se muito em gasto corrente e não gasta em investimento. Né? Então, não, porque gasta em custeio, gasta em pessoal, e ao não gastar em custeio, ao gastar em pessoal e custeio, não se gasta em investimento. Né? Vamos dizer assim, investimento. Eu construo um hospital, isso é investimento. Foi lá, construí o hospital, comprei os equipamentos. Só que esses hospitais precisam de trabalhadores para trabalhar ali, precisa de médico, de enfermeiro, de pessoal administrativo. Ou seja, você precisa ter trabalhadores da saúde, então implica em gasto de pessoal. E você tem que ter gasto de custeio, porque todo hospital precisa de material de insumo, precisa de seringa, de remédio, de gás, de oxigênio, ou seja, então o hospital, o investimento ele vira letra morta se não tiver pessoal e custeio. Né? A mesma coisa uma estrada. Investimento, fizemos uma estrada, sim, mas você precisa ter manutenção dessa estrada, você precisa ter polícia rodoviária para fiscalizar o trânsito, né, nessa estrada, ou seja, por aí vai. Então se criou essa dicotomia que seria limitar os gastos com o pessoal e os gastos de custeio para fazer investimento. Né? O que aconteceu foi que limitaram os gastos de pessoal, limitaram os gastos de custeio e não fizeram investimento. Porque dentro da lei da responsabilidade fiscal, ela tem um gatilho que ela proíbe os estados e os municípios de contraírem dívida. Ou seja, os estados brasileiros, que são de uma federação, têm autonomia, eles não podem. Você não pode. O Tesouro do Estado de São Paulo não pode emitir títulos, ele não pode ter uma dívida pública. A única dívida que os estados e municípios podem ter, ou é tipo com o BNDES, de bancos de investimento, tipo BNDES, de fomento, né? Caixa Econômica, junto aos fundos, fundo de garantia, ou gastos, contratação de empréstimos internacionais, tipo Banco Mundial, BID, etc. e tal. Mas então a dívida, os estados e os municípios foram proibidos de emitir dívida. Segundo ponto, essa dívida que era alta naquele momento em função da correção monetária, a gente não vai entrar nesse detalhe, ela foi federalizada. Aí o que acontece? Os estados, ao invés de pagarem para os seus credores dívidas que eles podiam comprar 20% do valor de face, etc. e tal, eles são obrigados a pagar ao governo federal pela Selic e por um jurinho a mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês me interrompam, tá? Eu vou falando coisas aqui de financeirês e de orçamentês. Então, vocês me interrompam, por favor, se não estiverem pegando essa... Então, os estados passaram a pagar a sua dívida para o governo federal. Isso quase acabou com a cidade de São Paulo, quase acabou com o Rio Grande do Sul, acabou com Minas. Grande parte dos problemas desses estados se devem a essa federalização das dívidas. Isso veio no bojo da lei da responsabilidade fiscal. Tá? Então, e a lei da responsabilidade fiscal, ela amarra os gestores, tanto dos estados, do município, da União, ela amarra com cláusulas de que essa amarração ela é feita para que sobre dinheiro para a dívida. Por isso que cria a meta fiscal. Então, aquele que o pessoal chama de tripé, né? O câmbio flutuante, não está na lei da responsabilidade fiscal, mas foi numa legislação também no mesmo período.
a meta da inflação que está dentro da lei da responsabilidade fiscal. Essa meta de inflação, a inflação não pode crescer mais de 3%, por isso o Banco Central tem que aumentar juros, está lá dentro. E o superávit primário também está dentro da lei da responsabilidade fiscal, que obriga os governadores e o governo federal obriga os tesouros, tanto estaduais, municipais, quanto o Tesouro Nacional, a gerar superávit e fazer meta fiscal. E aprovar essa meta fiscal na lei de diretrizes orçamentárias. Eu vou agora aqui, eu prometo a vocês que eu faço umas telas mais bonitinhas, vou fazendo aqui em um Word. Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho tela. Ativar legendas, informando o problema. Eu precisava aqui compartilhar a tela, não estou vendo aqui aonde está. Na parte de baixo ali, Igor. Já vi, apresentar agora, é isso? E do lado ali vai ter compartilhar tela, bem embaixo ali, mais ou menos, perto do microfone, mais ou menos. Não, perto do microfone está aqui. Microfone, câmera, ativar legendas, enviar uma reação, apresentar agora. Eu acho que é isso aqui. Espera aí, eu estou vendo... Ele está mandando pelo Chromium. Eu não quero pelo Chromium. Quero uma janela. Opa, peraí. Pronto, já consegui. Consegui. Não, peraí, cadê ele? Vocês estão vendo? Eu já consegui compartilhar? Não estou vendo. Agora foi. Foi. Espelho infinito. O que ele fala de espelho infinito aqui? Compartilhar. Cancelar. O Igor, ignora o espelho infinito, é só compartilhar, é uma janela. Ah, eu acho que eu apaguei a janela, apaguei? Vai de novo, vai de novo. Vamos lá de novo. Janela. Aí, espelho infinito ignora. Compartilhar. Isso. Compartilhar. Já entrou. Aí tem deixa eu apertar aqui de novo. Compartilhar. Agora foi. Entrou. Foi. Aí esse espelho infinito ignora. Então vamos lá. Ignora, nem sei quem é ele. Não, eu vou botar lá no começo. Desculpa, isso aqui é meu rascunho. Vamos voltar um pouco aqui. Eu estou falando aqui da lei de responsabilidade fiscal. E só uma coisa antes de eu entrar nesse nosso trabalho aqui, nessa questão aqui dos termos técnicos, tá? Isso depois eu vou, cada termo técnico desse, eu vou botar um glossáriozinho na cartilha, mas só para a gente anotar aqui. Antes de mais nada, a lei da responsabilidade fiscal, além dela ser uma imposição do FMI, né? Ela é uma imposição do FMI para garantir os empréstimos para o governo brasileiro. Ela tem uma base teórica, tá? Ela tem uma base teórica. Ela é baseada, ela é literalmente extraída da teoria das escolhas racionais, né? Do pessoal da corrente econômica neoclássica, né? Que a gente pode chamar de neoclássico, monetarista, ou seja, é a escola de Chicago, tá? Meta de inflação, etc. Isso, de certa maneira, foi absorvido naquele consenso de Washington. As metas de inflação viraram uma coisa meio universal nesse ocidente coletivo, né? Até a Rússia comprou isso numa certa época, né? No tempo do Yeltsin, e Banco Central independente, etc. e tal, mas, ou seja, isso tem uma base teórica, isso tem uma teoria econômica que justifica isso tudo. Então, dito isso, a gente tem aqui o seguinte, né? Eu dividi aqui, mais ou menos, políticas macroeconômicas e políticas microeconômicas, tá? O que eu quero dizer com isso? O Estado, mesmo sendo qualquer Estado, mesmo que ele esteja dominado por um arcabouço, por uma moldura neoliberal, ou se ele seja um Estado mais ativo, um Estado capitalista, né? Mais keynesiana, ou seja, que o Estado tem um papel mais de protagonismo mais de protagonismo na intervenção econômica, né? O Estado ele tem ele tem alguns instrumentos, ele pode vir a ter alguns instrumentos de intervir no domínio econômico, mesmo no sistema capitalista, tá? Ou seja, ele induz, né? O Estado induz, ele sinaliza qual a direção
da economia, ou seja, traduzindo isso para o marxismo, né? O Estado, ele, de certa maneira, ele condiciona o jogo da acumulação de capital. Né? Ele induz, ele não é um representante direto dos capitalistas. Né? A política, a fração hegemônica que tiver no domínio do governo, que tiver hegemonia sobre o Estado, essa fração hegemônica das classes dominantes, ela vai dirigir o resto das classes dominantes de acordo com a sua política que ele consegue impor que ele consegue impor por essa política econômica. Né? Então vamos lá, vamos pegar uma a uma aqui. Né? São 20 minutos que eu estou falando. Gente, vocês podem me interromper, tá? Podem me interromper, não tem problema. Podem me interromper. Primeiro aqui nós temos o seguinte, né? A ciência econômica convencional, ela se divide em duas partes: macroeconomia e microeconomia. Tá? Grosso modo, a macroeconomia é a economia do país, é a economia como um todo. A microeconomia é consumidor, empresa e mercados. Tá? Então, por exemplo, a Petrobras é grande pra caramba, mas o que a Petrobras faz é microeconomia, mesmo ela sendo grande. O mercado do petróleo, ele é microeconomia. Né? Agora, a economia como um todo, o PIB do Brasil, isso é macroeconomia. Política monetária, taxa de juros Selic, isso é macroeconomia. É uma divisão meio arbitrária, tá? Porque você tem a microeconomia, você não tem uma economia como um todo sem atividades econômicas particulares. Né? Essa divisão é uma divisão funcional e ela é um tanto quanto arbitrária. Mas para a gente entender aqui mais ou menos, quais são as políticas macroeconômicas? Né? Quais são as políticas que agem na economia como um todo? Ou seja, eu aumentei a taxa de juros, tem um efeito geral, ele tem um efeito sobre toda a economia, na economia de um determinado país. Eu aumentei os impostos, isso também tem um efeito geral sobre a atividade econômica, né? Que é diferente de políticas setoriais, de políticas que vão agir sobre setores ou empresas ou segmentos específicos da economia. Então, essas políticas macroeconômicas, que uma decisão de governo atinge a economia como um todo, a primeira que eu tenho é a política monetária. O que é a política monetária? É a política que trata da questão da moeda. Né? Não vamos entrar aqui qual é o conceito de moeda, não é isso que... Senão a gente vai fazer não dá para a gente... Foge um pouco o nosso escopo. Mas é a política que vai mexer em cima de moeda, inflação e crédito, no geral. Ou seja, aumentar a taxa Selic e baixar a taxa Selic é política monetária. Né? Medidas prudenciais, por exemplo, aumentar o compulsório. Eu não vou me entrar no que é o compulsório. Os bancos têm que deixar 35% dos depósitos à vista. Na semana seguinte, eles têm que deixar 45%. Isso é política monetária. Tá? No Brasil, quem exerce a política monetária é o Banco Central. Porque o Banco Central é independente e o Ministério da Fazenda e o governo federal não tem interferência. Então, se o Roberto Campos Neto acorda de manhã e ele acha que o mercado está ganhando pouco dinheiro com o título da dívida pública, ele aumenta a Selic. E ele não precisa justificar e nem prestar contas, porque o Banco Central é independente e ninguém peita o mercado. Apesar de, na lei, pode chamar no Senado, mas isso não precisa nem discutir. Aí tem a política fiscal. Essa política fiscal é basicamente o que o governo arrecada, ou seja, qual é a política tributária dele, de arrecadação, como é que ele cobra imposto, qual é a alíquota do imposto de renda, qual é a alíquota do imposto de importação, vai isentar, não vai isentar, e como ele gasta essa política fiscal. Como é que o governo vai gastar o seu dinheiro? O Tesouro, como é que o Tesouro vai fazer suas aplicações? Isso é política fiscal. Tá? Elas têm um contato, elas têm um ponto de contato. O ponto de contato que quem emite os títulos da dívida é o Tesouro, que é governo federal, Ministério da Fazenda. Mas quem estabelece a taxa de juros sobre esses títulos é o Banco Central. Então, vamos lá, o Tesouro lá, a letra financeira do Tesouro, dá um exemplo, que é um título corrigido pela Selic. Né? É R$100. Aí quem define se o governo vai pagar R$11 ao ano, R$12 ao ano, R$10 ao ano sobre esse título é o Banco Central.
Mas quem paga é o Tesouro. Quem paga a dívida é o Tesouro. Quem estabelece o preço do título é o Banco Central. Mas quem paga, ou seja, o Banco Central tem esse predomínio sobre o Tesouro. Ele obriga o Tesouro a... Essa é uma armadilha. Né? Então, por exemplo, só dar um parênteses. Se ventilou no mercado, houve um pequeno ganho de arrecadação no Brasil. A receita tributária do governo melhorou. E não foi coincidência que a Selic voltou a aumentar. Por que a Selic voltou a aumentar com a arrecadação do governo melhorando? Porque esse excedente ele não veio para Bolsa Família, saúde, não. Esse excedente vai para quem é detentor de título da dívida pública. Né? Preciso dizer para você que é o sistema financeiro. Tá? Então, essa é a política monetária, essa é a política fiscal, e aí nós temos a política cambial. Qual é a política cambial? É a política das relações da moeda brasileira com as moedas estrangeiras. É o câmbio, ou seja, o Brasil ele tem relações com o mundo. Né? O mundo não aceita, eu não posso... o Brasil não tem como importar determinados... não tem como importar mercadorias ou pegar empréstimo no exterior e pagar em real. Ele tem que pagar em moedas que têm livre curso. Né? A moeda que tem livre curso é o dólar, que aceita no mundo inteiro. Então tem que ter uma política econômica, e aí se o câmbio é apreciado, favorece importador, se o câmbio é depreciado, favorece exportador. Tem uma política cambial. Esta política cambial também está na mão do Banco Central, porque o Banco Central é o detentor, ele é o controlador, ele que controla as reservas brasileiras em moeda estrangeira, ou seja, os títulos brasileiros do Tesouro Americano, tudo que está em euro, real, renminbi, rublo, isso está sob controle do Banco Central. Ou seja, quando eu quiser comprar dólares, eu vou no sistema financeiro, mas isso passa pelo Banco Central. Quando eu quero vender dólares, eu vou no sistema financeiro, mas isso passa pelo Banco Central. Né? E é uma política que o governo abre mão de fazer ativamente, que é a política de rendas, que é basicamente mexer sobre preço e salário. Né? Ou seja, essa política de rendas é discutir quanto o mundo do trabalho vai receber do produto e quanto que o lucro vai receber do produto. Ou seja, é essa política aí que discute para onde vai a mais-valia, onde vão os excedentes de valor, basicamente isso. Ela chama-se política de rendas. Deixa eu perguntar, está claro isso? Alguma pergunta até esse momento? Por favor. Está claro? Tem algo a dizer aí sobre essa questão das políticas? Foi entendido? Podemos seguir? Então, vamos lá. As políticas microeconômicas, tá? Que vem depois. Essas políticas microeconômicas, elas são políticas... Se eu também tiver com muito excesso de informação e muito cansativo, vocês me dão um toque. Que aí, porque tem uma carga aqui que está meio denso, né? São vários conceitos, e isso é discutido num curso de graduação de economia de 4, 5 anos, né? A gente está discutindo aqui em meia hora. Então, se tiver muito denso, a gente dá uma paradinha também, vocês que sabem. Me controlem. Deixar solto aqui, eu vou embora. Né? Na política microeconômica, aí o que nós temos? Oi, Márcia. Oi? As políticas... Pode dar um exemplo da política de renda? Por exemplo, congelamento de preço. Como foi no plano cruzado. Isso é uma política de renda. Tá ok. Se o governo estabelece o salário mínimo vai aumentar 10%, é uma política de renda. Entendi. Vou dar um exemplo só. Nenhum reajuste. Isso aconteceu na época da ditadura, tá? O decreto 2045. Não pode aumentar salário acima da inflação. O Delfim fez isso na época da ditadura. Isso é política de rendas. Tá? A política industrial ela é uma política microeconômica. Por quê? Porque pega um setor só, é a indústria. Então, por exemplo, o Brasil não vai mais importar máquina similar que tem produzido aqui, tem similar nacional. Eu vou importar uma máquina, mas tem uma empresa brasileira que importa, você não pode importar, isso é política industrial. O BNDES e a FINEP vão encher de dinheiro a juro abaixo de Selic as empresas industriais para as produzirem aqui, isso é política industrial. O governo brasileiro vai abrir as patentes das universidades para as empresas brasileiras usarem para fazer inovação. Isso é política industrial. Tá? Política agrícola.
A política industrial é piada, tá? Há muitos anos. Ela é declaração de intenções. Inclusive essa nova industrialização do Brasil aí que saiu aí sob a égide do Alckmin e do Mercadante, tá? Não vamos entrar nesse detalhe, mas só para dizer que não se faz política industrial no Brasil desde o período do Sarney. A política agrícola é basicamente essa política vou dar juros subsidiados para o agronegócio, é política agrícola. Vou comprar alimentos da agricultura familiar, isso é política agrícola. Também, por que eu falo que ela é microeconômica? Porque ela trabalha setor. Claro que isso acaba tendo efeito na economia como um todo, mas ela é uma política dirigida setorialmente. Política creditícia. Né? Por exemplo, o Banco do Brasil vai dirigir dinheiro para o agronegócio. Isso é uma política creditícia. O BNDES vai emprestar só para infraestrutura. Isso é uma política creditícia. Isso também é uma política que tem a ver com as outras anteriores. E a política energética, e por aí vai. Todas as políticas setoriais a gente pode trabalhar. Então, o que nós temos? Nós temos esses instrumentos à mão do Estado para intervir na economia. Né? Ô, Augusto, pergunte. Deixa eu só te perguntar, Igor, a questão do câmbio, como é que eles controlam? Porque, grosso modo, eles falam que controlam o câmbio no sentido de elevando a taxa de juros, né? Entraria aqui maiores investimentos externos através de dólar. Com a maior entrada de dólar no Brasil, o dólar, entre aspas, não ficaria tão caro. Daí teria uma valorização do real. É isso que normalmente eles falam. É assim mesmo que eles controlam o câmbio? Tem várias formas de controlar o câmbio. Por exemplo, só dar um exemplo aqui, a política cambial merecia uma conversa dessa à parte. A gente pode até fazer depois, tá? Mas sobre política cambial. Câmbio é um negócio que não é... Como é que eu posso dizer? Ele é contraintuitivo, ele é sempre contraintuitivo, você discutir câmbio. Mas você tem o seguinte, por exemplo, o dólar no Brasil começou a subir desesperadamente. O Banco Central ficou olhando. Se o Banco Central entrasse e vendesse dólares, ele baixava. Mas ele não faz isso. Porque ele não vende dólar, ele vende títulos dominados em dólar, para vencimento. Ou seja, se ele entrasse no mercado de câmbio, ele controlava. Isso é uma política cambial. No tempo da ditadura era simples. O Delfim acordava de manhã, mandava os Delfim Bosch redigir um decreto e dizia que no dia seguinte o dólar era tantos cruzeiros. E acabou. Era o câmbio fixo. Que era max de valorização, mid de desvalorização, mini de valorização. Você lembra disso? Era assim. Era o câmbio fixo controlado pelo governo. Hoje é um câmbio flutuante. Né? Mas mesmo ele sendo flutuante, o mercado... O dólar sobe, desce, tem cotação diária, há zilhões de instrumentos para intervir na política cambial. Nesse período, o Roberto Campos Neto podia ser empichado, demitido do cargo de presidente do Banco Central, porque ele foi omisso na política cambial. Ele foi contra a lei que instituiu a autonomia do Banco Central e ele foi contra os deveres funcionais dele e tomou um belo processo de probidade administrativa. Né? Ele merecia isso. Né? Mas o câmbio é isso. O câmbio ele tem vários instrumentos, claro, se ele aumenta o juro, aí aumentou o juro, atrai investidor estrangeiro, tem uma série de... Mas é basicamente isso. Mesmo o câmbio sendo flutuante, tem como controlar o câmbio. E não fazer política cambial também é uma forma de fazer política cambial. Né? Vou entregar a questão dos dólares, do mercado cambial na mão dos detentores de moeda estrangeira no Brasil. Está de bom tamanho. Bem, então essas são basicamente os instrumentos, as políticas que o governo tem. Dentro dessas políticas, há vários instrumentos, né, para o governo intervir no domínio econômico. Né? Vocês viram que o arsenal não é pequeno. Né? Ou seja, o arsenal, isso é importante a gente saber, porque não adianta o seu Haddad ficar falando que tem limite, que esse Congresso... Há uma margem muito grande de intervenção na economia. Claro que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, quando eles fizeram o seguinte, eles passaram 4 anos com esse Congresso e amarraram o Executivo Federal para quem ganhasse a eleição. Podia ser o Lenin ganhando a eleição, e com as amarras que eles botaram, não ia ter como ter mudança. Né? Mas mesmo com essas amarras, que o Guedes, o Rodrigo Maia, o Arthur Lira, né, os militares fizeram nos 4 anos do período do Bolsonaro, tem muita coisa ainda que pode ser feita, só para a gente trabalhar. Né? Hoje o Lula fez a primeira vez na vida que ele criticou os mandatos das agências, mas isso aí é detalhe. Vamos lá. Aí nós temos uma discussão,
deixa eu melhorar aqui, botar um pouquinho mais para cima, né? Que é importante para a gente entender a lei, para a gente entender essa questão da lei da responsabilidade fiscal, é a questão do orçamento, tá? Esse orçamento, essa discussão do orçamento, ela é um pouco mais, ela é chatinha pelo seguinte, porque tem uma linguagem que não é economês, tá? É uma linguagem de serviço público, né? Que é uma coisa assim que só quem é técnico do Tesouro, quem é fiscal da Receita, né? Quem é aqueles assessores da Comissão de Orçamento do Congresso, né? Que entendem, né? Eu não sei se vocês lembram, no começo dos anos 90, o escândalo dos anões do orçamento. Ele era feito por técnicos, né, consultores legislativos, é o nome da carreira, que manipulavam o orçamento para os deputados ganharem uma grana. Vocês lembram disso? Né? Isso em 94. Né? O cara tinha capacidade de entendia do orçamento, porque se a gente for dar uma olhada, vocês não imaginam, né, uma Bia Kicis, um Abílio Brunini, né, o delegado Éder Mauro discutindo tecnicalidade de orçamento. Né? Eles são dirigidos pela ideologia dominante, pelo mercado, e vão votando, né? A gente vê essas votações das emendas 106, a gente vai ver que são várias, tá? A gente vai ver que são várias emendas. Que o João Alves, né, o João Alves até que era mais esperto, ele sabia muito bem o que estava falando. Então, vamos lá. Né? Então, o orçamento, vamos dizer assim, no Brasil, o orçamento, o orçamento, incluindo a rolagem da dívida, a gente tem um orçamento mais ou menos de 6 trilhões de reais. Tá? Esse é o orçamento, o PIB está 16 trilhões, é 30% do PIB, o orçamento, e a bagatela de 6 trilhões de reais. Por que eu estou falando isso? Para quando vier um cretino, gastou-se 1,5 bilhão a mais de Bolsa Família, gastou-se 450 milhões de reais no crédito das universidades, né? Isso para o Estado é dinheiro de pinga. Isso é um dinheiro que só existe no grau da imaginação. Né? Você não imagina um cofre que tenha 6 trilhões de reais em notas. Né? Não sei como. Vocês lembram aquele escândalo lá do. Qual é o nome daquele deputado baiano lá? Gedel, que invadiram o apartamento dele, tinha 57 milhões, vocês viram que era um apartamento inteiro, para caber 57 milhões, né? Então vocês imaginam 6 trilhões. Isso é um dinheiro escritural, é um dinheiro fiduciário, é um dinheiro escritural, é um dinheiro que só existe em arquivos eletrônicos. Ele não é um dinheiro, né? Ele é um dinheiro que existe, ele existe apenas em ata, né? Ele é um dinheiro só, ele é um dinheiro imaginado, ele não é um dinheiro real, nem papel moeda. Né? O Marx adoraria falar sobre isso, né? Nessa discussão de fetiche da mercadoria e acumulação abstrata. Mas vamos lá. Então, esse dinheiro, como é que o gasto, né? Como é que a Constituição brasileira, ela tem a partir do artigo 165, tem uma seção lá chamada dos orçamentos. Né? E isso foi o Constituinte originário, foi o Constituinte 88 que meio que trabalhou. Primeiro, pelo menos os 3 itens que eu estou colocando ali. Os outros itens, eles são novidades implantadas nos anos 90 e que tem uma sacanagem que é o eixo, que a gente vai ver que tem essa sacanagem, que é o eixo de toda a política fiscal, toda a política monetária, toda a política econômica como um todo, toda a política macro e microeconômica do governo, essa sacanagem estaria embutida. Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, é o PPA, o Plano Plurianual. O que é o Plano Plurianual? Ele é feito nas coxas, tá? Quem leu o último PPA, por exemplo, o PPA do Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, ele não previa vacina. Pelo Plano Plurianual do governo Bolsonaro, feito pelo Paulo Guedes e aprovado pelo Congresso Nacional em 2019, o Brasil não teria cobertura vacinal. Não existia rubrica vacinação no Plano Plurianual.
o que desobrigava o governo brasileiro a fazer campanha de vacinação. Tem uma ideia, antes da pandemia. Bem, então o plano plurianual, vocês lerem esse da Tebet, tá? É um remendo de os ministérios, mas assim, o que os ministérios querem fazer? Aí os ministérios mandavam papéis, eles juntaram tudo. Então, esse plano plurianual ele seria um instrumento de planejamento para o governo. O governo do primeiro mandato ele tem que apresentar, ele tem que ser aprovado. O do Brasil, que está vigindo, foi aprovado em 2023, e ele vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Ele tem 4 anos de duração, esse plano plurianual. Ele é um planejamento não digo de longo prazo, mas pelo de médio prazo. O Constituinte de 88 pensou, tem que ter planejamento econômico para fazer o desenvolvimento. E ele é uma formalidade. Né? O PPA ele é feito todo santo ano, né? E as demais peças orçamentárias anuais elas teriam que cumprir esse PPA. Essa que seria a regra. Então, esse é o primeiro, é o plano plurianual. Né? Aí depois o governo, o Constituinte também imaginou, o governo tem que apresentar uma outra lei, uma outra legislação, todo santo ano, que é uma legislação que é uma lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Então, nessa LDO, que está ali, tem que gerar superávit de 0,25%. Prevemos que a arrecadação vai crescer tanto no ano que vem, de acordo com o crescimento do PIB. O governo terá tantos por cento de despesa discricionária com despesa não discricionária. Né? E por aí vai. Essa lei, ela diz como o orçamento vai ser organizado. É nessa lei que ela diz, essa LDO. Então, essa LDO, ela talvez seja mais importante, em certos aspectos, do que a lei orçamentária propriamente dita. Então, tem uma disputa. O PPA é uma coisa meio formal, geralmente ele é aprovado, o Arthur Lira fala assim, aqueles que concordam permaneçam como estão, aí passa o PPA. É mais ou menos isso. Aí, quando o LDO chega, o pau começa a quebrar. Aí os interesses começam quando discussão de LDO, quem tem saco para acompanhar o noticiário do Congresso, da Comissão de Orçamento, quando vê a LDO, o bicho começa a pegar lá entre eles. Nos interesses pequenos, não, tem que ter dinheiro para isso, para aquilo outro, etc. Então é LDO. Né? Nessa LDO que está ali, que é a previsão das emendas do orçamento secreto, o serviço da dívida, o quanto de corte de despesa não discricionária vai ser feito, dentro da LDO. E aí, depois que a LDO é aprovada, o governo manda uma lei orçamentária. O que é essa lei orçamentária? Aí Ministério da Defesa vai ter tantos bilhões. Programa tal, programa tal, programa tal, programa tal. Ministério da Saúde vai ter não sei quantos, parará, 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 parará. A rolagem da dívida vai ser tanto para... São as rubricas de pagamento. Né? E aí o Congresso, no Brasil, não é obrigatório. O orçamento ele não é obrigatório. O orçamento ele é autorizativo. Isso estava lá na Constituição de 88, na Constituição de 46, na Constituição de 37 do Estado Novo, até na Constituição do Pedro I de 1824. Está lá que o orçamento, que o Congresso autoriza o Executivo a aplicar aquele orçamento, mas não obriga. Aí qual é a sacanagem das emendas parlamentares? É que o Eduardo Cunha, no momento de fraqueza do Poder Executivo, no momento de fraqueza da instituição da Presidência da República, o Eduardo Cunha aprovou o tal do orçamento impositivo. Tudo é autorizado. A única coisa que é obrigatória, que é impositiva, que o governo tem que pagar, é as emendas dos parlamentares. Isso foi criado pelo Eduardo Cunha e isso foi sofisticado pelo general, ele foi comandante, eu esqueci o nome dele, o colega de turma do Bolsonaro, foi ministro, foi secretário de governo dele, não foi o Braga Neto, o outro. Não deu branco agora o nome do general. O comandante aqui de São Paulo, do Comando Militar Sudeste, esqueci o nome dele. Mourão? Não foi o Mourão, Mourão era o vice, era um que era ministro não, Azevedo? Também não era Azevedo, é um bem discreto, era um politiqueiro do cacete. O Azevedo foi da saúde, da defesa,
O Mourão era o vice e o Braga Neto foi Um careca. Peraí, já Era um vou pesquisar. Era um careca, esqueci o nome dele. Ele que fez o acordo com o Ciro Nogueira e com o Arthur Lira para o orçamento, que o Bolsonaro abriu mão da execução orçamentária e entregou para o Congresso. Foi esse cara que operou, esqueci o nome dele. Ele é ministro da Secretaria de Governo, tinha lá uma Secretaria de Governo lá no Bolsonaro, ele que operou esse troço aí. Então, então a lei orçamentária, então vamos recapitular. Eu tenho 3 legislações. O PPA, que é uma vez a cada 4 anos, primeiro ano do mandato do presidente, vai até o primeiro ano do mandato do presidente seguinte. Eu tenho a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como eu digo, como vai se organizar o orçamento federal, como o orçamento federal vai ser trabalhado. Né? E eu tenho o General Ramos, isso mesmo, Ramos, que era colega de turma do Bolsonaro, essa peste aí. Isso aí mesmo, foi o Ramos. Ele que fez o acordo do centrão político com o centrão fardado para o Lira e o Ciro Nogueira pegarem o orçamento e deixarem o Bolsonaro à vontade, não precisar empichar ele, etc. E tal. E essa meleca está aí até hoje. Isso é absolutamente esdrúxulo, tá? Absolutamente esdrúxulo, mas é isso. Ano passado eram 54 bilhões, agora está tudo parado lá porque o Flávio Dino mandou parar com essa porra porque isso é inconstitucional. Mas vamos lá. Então nós temos o plano plurianual, temos a LDO, temos a lei orçamentária, a lei orçamentária é a aplicação dos recursos. É o número. Tantos bilhões para tal rubrica, tantos bilhões para tal rubrica. Tá? E aí que vem a sacanagem da meta fiscal. Essa é a grande sacanagem. Isso acontece em um único país do mundo. Tá? Essa tecnologia é genuinamente nacional. Tá? O Brasil não importou isso de ninguém. Isso é uma coisa brasileira. Quando vocês falarem com seus amigos estrangeiros, vocês contem isso para eles, que eles vão ficar com cabelos em pé. É o seguinte, o orçamento do Brasil ele é separado artificialmente em duas metades, vamos dizer assim, em duas partes. Um é o tal orçamento primário. O que é o orçamento primário? O governo arrecada, paga. Né? Cobrei imposto, recebi dívida da Petrobras, recebi aluguel de imóvel da Previdência, recebi doação, recebi doações de governo estrangeiro, cobrei multas, né? Todas as formas que o governo tem para arrecadar. Né? Contribuição previdenciária, por aí vai. Aí o governo arrecadou. Aí o governo ele vai pagar as suas despesas com essa arrecadação. Todas as despesas são consideradas primárias. Bolsa Família, aposentadoria da Previdência, merenda escolar, título da dívida, reforma agrária, aquisição de alimentos, gasolina dos jipes do Exército, dos tanques do Exército, salário do funcionário público, construção de estrada, tudo isso é despesa primária. Então, o governo arrecada e ele paga essas despesas primárias. A única coisa que não é despesa primária, vamos ver se vocês adivinham junto comigo o que não é despesa primária. O que vocês imaginam que não seja despesa primária? Está fora desse cálculo. Serviço da dívida pública? Serviço da dívida pública. Aí nós temos um orçamento nominal, que é a despesa primária, mais o serviço da dívida pública. Por que isso é uma sacanagem? Porque eu coloco na meta fiscal que eu limito a despesa primária para garantir a solvência da dívida pública. Eu quero só mostrar para vocês aqui, só para a gente ilustrar, isso está na Constituição, tá? Isso aqui é textualmente uma Constituição, né? A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Né? Isso não existia, tá? Essa redação é de 2019. Que isso é uma espécie de... para cobrir aí a programação, ou seja, obrigar o governo... para garantir o que eles chamam de emenda do orçamento secreto. Aí tem aqui no artigo 11, também pela emenda, uma outra emenda constitucional também de 102. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas.
Ou seja, no parágrafo 10, o governo é obrigado a executar sua programação orçamentária. No parágrafo 11, só se garantir o serviço da dívida, que é a tal da meta fiscal e limitação de despesa, em cima da lei do teto. Por isso, essa divisão de orçamento primário e orçamento nominal. Ficou claro isso? Vocês acham que está entendido essa questão? Você acha que eu preciso dar uma voltadinha nisso daí? Né? Então, vamos tocar. Né? Vamos tocar. Então, então o que nós chegamos até agora? Vamos fazer uma recapitulação aqui de mais de uma hora de papo que nós estamos tendo aqui, mais ou menos uma hora. Vamos ver o que nós temos para recapitular. Nós temos uma lei da responsabilidade fiscal que ela muda, na prática, o ordenamento constitucional brasileiro em relação ao orçamento. Ou seja, a Constituição fala que tem que garantir direitos sociais, tem que fazer integração latino-americana, tem que fazer reforma agrária, a Constituição tem que fazer o SUS, e a lei da responsabilidade fiscal. Não pode, porque tem que respeitar a responsabilidade fiscal. Na prática, não pode, porque o orçamento, a Constituição não pode ser contemplada pelo orçamento. É basicamente isso que a lei da responsabilidade fiscal faz. Por que a lei da responsabilidade fiscal proíbe a Constituição de ser aplicada? Impede a aplicação dos dispositivos constitucionais. Ela proíbe porque o governo tem que pagar a tal da dívida. Tem que garantir o serviço da dívida, tem que garantir a solvência da dívida. Esse é o argumento. Não precisa disso para garantir a solvência da dívida. Precisa disso para garantir o que se cobra do serviço da dívida que é feito pelo Banco Central. Ou seja, por um lado, eu esmago as despesas primárias, eu esmago a programação orçamentária, aumento a taxa de juros, pego o que os sociólogos chamam de fundo público, tiro do orçamento, tiro do Tesouro Nacional e jogo na mão da Faria Lima. Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. E isso foi entronizado do ponto de vista legal na lei da responsabilidade fiscal, e isso foi entronizado na Constituição a partir de 2019, 2020, antes até pela lei do teto. Que a lei do teto e o arcabouço fiscal, eu estava propondo a gente discutir nosso próximo encontro. E também pegar a lei da responsabilidade fiscal e a gente ir lá nos itens mais barra pesada deles e a gente dar uma trabalhada nesses itens mais barra pesada. Sendo que isso aqui que eu falei meio que está contemplado na lei da responsabilidade fiscal. Só para a gente fechar a questão de entender os orçamentos, é interessante a gente trabalhar a receita tributária e receita não tributária, só para a gente ter esse conceito na cabeça. A receita tributária é imposto. Receita não tributária é a arrecadação que o governo tem que não vem de imposto. Por exemplo, dividendo da Petrobras vai para o Tesouro, é arrecadação não tributária. Multas não são previstas, algumas têm previsão que estão consideradas tributárias, outras não, mas geralmente multa é arrecadação não tributária. Ganhos de capital, o governo tem imóveis, aluga, isso entra como arrecadação não tributária, né? Então, tem essas duas receitas. A receita tributária, que é feita pela Receita, que tem que arrecadar, no sentido de arrecadar do ponto de vista de cobrança de impostos, né? Arrecadar, fiscalizar, cobrar os impostos, que é a Receita Federal, e tem uma gama de coisas que vão direto para o Tesouro, que não precisa a Receita Federal participar. Essa é a diferença de receita tributária e não tributária. E as despesas obrigatórias e discricionárias, tá? As discricionárias é o resto. Então, o que são as despesas obrigatórias? No Brasil, essa despesa obrigatória é que o governo não pode escapar, independente do orçamento ou não. Ele não pode escapar, ele não pode deixar de pagar pessoal. Ou seja, ele não pode deixar de pagar funcionário público, o Haddad não pode ser, hoje teve problema no orçamento, não pagarei esse mês os funcionários públicos. Ele pode fazer isso. São as despesas de pessoal. Então, os governos e a União, ela é obrigada a pagar funcionário público, aposentado,
os demais gastos de previdência, o BPC, o benefício de prestação continuada, e o Bolsa Família. Isso é despesa de pessoal obrigatória. Tá? Ou seja, salário e encargo de funcionário, benefícios previdenciários, não, aposentadoria, auxílio saúde, auxílio doença, auxílio aquele do preso, tudo isso está dentro da Previdência. O benefício, o BPC, o famoso benefício da prestação continuada que eles querem passar a faca agora, e o Bolsa Família, os programas sociais de transferência de renda. Isso é despesa obrigatória. A outro tipo de despesa obrigatória é a transferência da União para os estados e municípios, ou seja, o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios, ou seja, a União, ela tem que dar dinheiro para os entes federativos, ela não pode se negar isso. Então, São Paulo tem tanto de cota de fundo de participação dos estados, tem que entrar. A União não pode escapar disso. Né? Essa história do Brasil ter município para caramba, que depois da Constituição de 88, teve uma explosão de criação de municípios, foi em função do fundo de participação de municípios. O pessoal viu que tinha um dinheiro e trazer direto para o distritinho ali, pelo povoadinho, e não passar pela prefeitura. Por isso que o Brasil passou de 3 para 5 mil municípios em menos de 10 anos. Então, esse é obrigatório também. E o serviço da dívida. Vocês viram. É despesa obrigatória. Isso está na LRF. O serviço da dívida é despesa obrigatória. Ou seja, o governo não pode falar, não vou pagar juros porque não tem previsão orçamentária. Não, ele tem que dar o jeito. Ah, mas o Banco Central está cobrando muito. Problema do Tesouro, que pague. Né? Então, essas são as despesas obrigatórias. As despesas discricionárias é todo o resto. A LOAS, por exemplo, pagar a LOAS, pagar os CAPs, os CRAS e os CREAs, desculpa, que é o dinheiro que é do SUAS, que é o dinheiro que a União dá para os municípios manterem os CRAS e os CREAs. Está na despesa discricionária. Os cafezinhos das repartições, despesa discricionária. As obras, despesa discricionária. Né? E o esmagamento da lei do teto e do arcabouço fiscal, ele acaba que ele produz o seguinte: 94% das despesas primárias dentro da limitação do arcabouço, do calabouço fiscal, 94% são obrigatórias, 6% são discricionárias. Assim, e os 54 bilhões de reais de emenda parlamentar impositiva também estão dentro das discricionárias. Né? Ou seja, essa parte das discricionárias ela é cada vez mais esmagada. Bem, isso, por fim, né, só para a gente lembrar, a Lei Complementar 101 é a Lei da Responsabilidade Fiscal. Aí vocês me perguntam, por que o Lula não faz uma medida provisória e muda essa lei? Né? Primeiro que ele não quer. Mesmo se ele quisesse, ele não pode. Lei complementar não pode ser suspensa por medida provisória. Né? Só lembrando, a Lei da Responsabilidade Fiscal é complementar, a Lei da Autonomia do Banco Central é lei complementar, e outras leis, tipo a Lei da Sustentabilidade, tem um nome, é de 2023, a gente vai trabalhar um pouco essa lei, que é um complemento da Lei de Responsabilidade Fiscal, feita pelo governo do Lula, feito pelo ministro Fernando Andrade, né? É a Lei 200, né? Está aqui o nome dela, Lei Complementar 200, ela é regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país. Ela é de 30 de agosto de 2023, ou seja, já sob a vigência do Ministério do senhor Fernando Andrade, ou seja, não dá para botar na conta do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Tá? Então, a Lei da Responsabilidade Fiscal ela é uma lei complementar. Né? Lei complementar, tecnicamente, são leis que complementam a Constituição. Né? Mas a Constituição não falava disso, a gente passou a falar depois que a Lei da Responsabilidade Fiscal foi promulgada a mando do FMI. Bem, eu acho que eu falei 1 hora aqui, mais ou menos. Vamos abrir para perguntas e depois, no final, a gente vê aí se a gente para a próxima sessão aí no mês que vem. Então, estamos aí. Intervenção, pergunta, dizer que eu falei besteira, que eu falei demais, que eu falei de menos.
Mas basicamente, Igor, todo esse controle fiscal aí que a gente tem é para ficar garantindo aí pagamento dos títulos da dívida pública, basicamente? Basicamente, é isso. O comando da política econômica é o comando da dívida pública, né? Sem a gente entrar muito no mérito, né? A dívida pública ela é um dos móveis da acumulação abstrata de capital no Brasil, tá? A acumulação no sentido marxista é capital ampliado, é você botar mais máquina, botar mais fábrica, etc. e tal, né? Como o que acontece no Brasil hoje é o consumo do capital já acumulado, né? Ou seja, o mecanismo de transferência de valor, vamos dizer assim, ficaria mais correto, é a dívida, né? E essa dívida ela beneficia diretamente os grandes bancos, ela beneficia a média finança da Faria Lima e uma parcela das classes médias que recebe um saláriozinho melhor e tem aplicação financeira, né? Ela alimenta setores da sociedade. É só você imaginar que você bota 1 milhão aplicado na dívida pública, vê quanto é que você ganha no final do ano. Mete 10,75% da Selic, tira imposto, tira a taxa de intermediação. Você botou 1 milhão, você tira 95 mil líquido no final do ano. Para cada milhão aplicado em títulos da dívida pública. Né? Aí ele te pega. E outra coisa, esses títulos, ninguém compra esses títulos e mantém até o vencimento. Esses títulos são vendidos no mercado secundário. Ou seja, você ganha o juro e você ganha na especulação, né? Você vende até acima dos 100% do valor de face, porque o juro é alto e, além do juro ser alto, ele é garantido, né? Ele é cada vez mais garantido. A legislação toda garante. E o ministro, independente da legislação, ele dá uma entrevista na Mônica Bergamo dizendo que, como é que ele falou? As pessoas vão começar a perder a credibilidade em relação ao Tesouro. Falei isso para o presidente Lula, né? As pessoas da Faria Lima, né? Então, é isso. A lei da responsabilidade fiscal ela foi inventada para manietar a ação do Estado pelo orçamento e garantir o serviço da dívida e, com isso, garantir transferência de renda. É basicamente isso. A dívida pública é um grande mecanismo de transferência de renda do Estado para certas camadas da população, muito pequenas. O que falam, por exemplo, que o Brasil ele emite título em moeda própria, tem moeda estável e tal. Se o país, digamos, tendo essa autonomia monetária que tem, essa questão da responsabilidade fiscal é uma falácia, não? O que dizem, Sim. pelo menos. Não, é exatamente isso. Quem emite títulos em moeda própria não tem risco. É sem risco. Porque vamos combinar uma coisa: o governo emitir moeda e o governo emitir títulos é a mesma coisa. Do ponto de vista econômico, é exatamente a mesma coisa. Porque o emitente, que é o governo, ele tem o controle do instrumento de pagamento. É simples. Quem emite moeda é o governo. A dívida pública, sabe qual é o da dívida pública? Quem inventou isso? Os governos sempre pediam empréstimos. Isso sempre, desde o imperador da Pérsia, né? Depois a Marcelena, só terminar aqui. Desde o imperador da Pérsia até hoje, todos os governos pediram emprestado, né? Mas quem fez a dívida pública moderna com título foi o Alexander Hamilton, que foi secretário do Tesouro do George Washington. E ele criou uma dívida pública nos Estados Unidos para que os caras que tinham grana nos Estados Unidos não levassem o ouro para a Inglaterra e para a França, para comprar títulos da dívida inglesa, da coroa inglesa e da coroa francesa. Né? Foi basicamente isso. A dívida não foi feita para complementar, ela foi feita para ter um espaço de aplicação e segurar. Márcia, você estava perguntando agora. A dívida pública é com o Banco Central do Brasil ou é com outros países? Não, a dívida pública é com o governo brasileiro, tá? Então, tem dois entes no Brasil que emitem títulos de dívida. O Banco Central emite, mas é pequeno em relação a tudo, mas o principal emissor de títulos é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional. Ele emite títulos em reais.
O Brasil também emite títulos em outras moedas. Ele emite título em euro, ele emite título, principalmente em dólar, mas também emite em euro também. Mas o Brasil, ele a maior parte da dívida, do estoque da dívida do Brasil é emitida em títulos nominados em reais. Mas é o Tesouro Nacional. Então, por exemplo, o principal título, que tem mais ou menos os 65% do estoque da dívida, é o LFT, Letra Financeira do Tesouro, que paga a Selic. Paga essa taxa aí do Copom de... Então, a dívida, ela é em reais. O que pode acontecer é que vêm estrangeiros, depositam dólares no Banco Central e compram títulos do Tesouro Brasileiro nominado em real. Isso é muito feito, né? Aí eles vendem real e eles podem levar embora os seus dólares. Mas a dívida pública brasileira é uma dívida nominada em real, né? Ou seja, o risco dela é praticamente zero. Então, então esse negócio de nota, como é que é? Nota da FIT, dessas agências, o Lula foi até lá se humilhar lá nas agências, levado pelo Haddad, foi lá falar com os chefes, com os diretores das agências, coisa ridícula, né? Ou seja, o risco da dívida brasileira é zero, porque ele é nominado em real e quem emite os reais é o governo brasileiro. Augusto. Pô, Igor, e certamente a galera lá do Ministério da Fazenda tem conhecimento de tudo isso que você está falando, né? Certamente. Mais do que eu. O que os caras são pagos para isso. Então, resumindo, por exemplo, é sempre uma escolha política, né? E daí Claro. A gente vem na questão da conciliação de classe, por exemplo, o Lula não precisaria se humilhar, mas vai lá se humilhar por uma escolha política de conciliação de classe, de, sei lá, tentar agradar a burguesia para tentando sustentar o governo agradando a burguesia. É isso, é basicamente isso. E isso foi falado. Depois essa semana ele recebeu os banqueiros, ele recebeu a Febraban, Trabuco, André Esteves, ele recebeu toda a putada lá. O cara do Itaú lá, que não é o primeiro presidente do Itaú, que não é da família, nem da Setúbal, nem da Bracher, nem da Moreira Salles e nem dos Correia-Aranha lá, da Bilu Vilela. Primeiro, cara, é um cara de fora, é um cara de mercado. Eles foram lá, o Lula beijou a mão deles, recebeu no Palácio do Planalto, fez o pacto pela estabilidade fiscal com os caras. Tudo bem, e eles elogiaram o fato do Lula ter ido lá beijar a mão dos diretores de agência, pela mão do Haddad. Isso foi negociado. Exatamente isso. Não, o Haddad sabe o que está fazendo. Sabe? Ele tem tem clareza. Agora, uma coisa que eu não entendo essa escolha política do PT, né? Porque eles já fizeram isso no passado, já tomaram na cabeça, porque a burguesia virou as costas para eles na primeira oportunidade. E daí fica deixando a classe trabalhadora a base a ver navios, né? Não dá para entender, porque assim, eu penso que a escolha que o governo poderia tomar ou ficar lambendo bota aí da burguesia financeira, ou chamar a classe trabalhadora a base para ser a base de apoio do governo, né? Isso é a escolha política. É isso que você falou, é a escolha política. Né? O que a gente vê até aqui, ou seja, agora tem, só para a gente, já que você falou da escolha política, né? Há margem, eu não estou dizendo que não há margem, a gente vê que tem margem, tem muita margem, porque o governo é um instrumento, o orçamento, o tesouro, o governo federal ainda é um instrumento muito poderoso. Mas existe uma questão que é há amarrações legislativas. Só que ao invés de quebrar essas amarrações legislativas, desde a lei do arcabouço fiscal, o governo ele tem feito uma própria, ele tem se amarrado mais ainda. Ele tem se amarrado, né? A lei do arcabouço fiscal ela é pior em certos aspectos que a lei do teto. Mas essa lei do arcabouço fiscal a gente discute no próximo debate. Mais alguém? Márcia, de novo? Você tem alguma pergunta? Eu queria perguntar assim, o que o país arrecada
não é capaz de cobrir todos esses gastos que foi falado, macroeconômicas, microeconômicas? Sim, olha, se a gente E for se dar uma olhada. precisa de um serviço de dívida público? Não, a dívida pública, vamos ver uma coisa seguinte, a gente tem uma, o que é a dívida pública, né? Eu estava falando, o Hamilton, lá na 1790 e bolinha, no George Washington, ele criou uma dívida pública americana para evitar que os americanos com grana fossem levar o dinheiro para fora dos Estados Unidos. Tá? Basicamente isso que ele fez. Na época, eles falavam de reservas em ouro. Ou seja, os americanos de grana pegavam o ouro, deixavam na Inglaterra e recebiam os juros do Banco da Inglaterra, que foi, aliás, fundado pelo Isaac Newton. Para dar um detalhe, o Banco da Inglaterra. Então, essa era a preocupação do Hamilton. Né? A dívida, ela é um instrumento de política, de política econômica. Né? A dívida, eu posso regular o crédito, eu posso regular a disponibilidade de dinheiro na mão do público pela dívida. A dívida é um instrumento de política econômica. Tá? O que acontece no Brasil é o contrário, é que a dívida ela deixa de ser um instrumento de política econômica para se tornar o objetivo da política econômica. Porque ela não existe no vazio, tá? Ela é uma construção social, ela é um fenômeno social. Ela é uma coisa da organização humana. Ela não é natural, ela não surgiu como a chuva. Né? Ela existe. Essa dívida, ela tem uma forma, são títulos que o cara pega um papel, hoje não é papel, mas é uma mensagem, um sinal de fótons, né? de elétrons, um sinal eletrônico, que diz que eu sou portador de tantos letras, eu recebo 20 letras financeiras do Tesouro, que fica sob a minha guarda no Banco do Brasil, por exemplo, na outro Bradesco e tal. Né? Isso ela é uma forma de apropriação do produto social. Ela se torna uma forma de apropriação do produto social. E essa forma de apropriação ela é justificada ideologicamente. Ou seja, se não pagar dívida, o mundo vai acabar. Se o governo gastar e a dívida bruta aumentar de 98% para 100% do PIB, isso vai ser o fim do mundo, o Brasil vai falir. E nada disso acontece. Porque a dívida ela é um instrumento de política econômica, nominado em moeda nacional, para a dívida doméstica, não tem nada a ver. Eu pego dinheiro emprestado, só que eu não emito o dinheiro que eu pego emprestado, o governo emite. Essa é a diferença. Eu vou no Banco do Brasil, eu pego um meio de pagamento que já existe, eu não tenho poder de... não consegui pagar o Banco do Brasil, deixa na minha maquininha de dinheiro imprimir, eu não posso fazer isso. O governo pode. O governo, quando ele emite título, é a mesma coisa que emitir moeda. A diferença é que ele paga um juro. E esse juro é exorbitante porque essa dívida foi capturada por grupos sociais, pela fração financeira do capital. Basicamente isso. E toda a burguesia, todo o conjunto da burguesia gira em torno da lógica da fração financeira do capital, que é hegemônica. Né? E aí vem esse discurso, não pode gastar mais que arrecada. Tipo, o Brasil sempre gastou. Sabe como é que era antigamente? O Getúlio Vargas ligava para o presidente do Banco do Brasil e falava assim, o Tesouro está com um buraco aqui, você pode botar o dinheiro? Aí o presidente do Banco do Brasil, estou mandando para o senhor, presidente. Aí ele mandava um cara, ele assinava um papel, mandava um cara lá no Palácio do Catete, o Getúlio assinava e ficava tudo por isso mesmo, as coisas funcionavam. Tinha conta-movimento do Banco do Brasil. E eles foram disciplinando, de certa maneira tinha que disciplinar, etc e tal, porque a ditadura se apropriava do dinheiro, né, aquela coisa toda. Mas fez uma dívida externa maluca. Mas em nome de combater o que era justo, né, de combater o descalabro financeiro e orçamentário no tempo da ditadura, se criou esse monstrengo. E aí você beneficia um grupo da sociedade, desse tamaninho. É isso que acontece. Né? Então, e claro, tudo dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo dentro do... Oi, Márcia, diga-me. Márcia? Entendi. Foi só um joinha. Foi só o joinha? Eu pensei que era a mãozinha de pedindo para falar. Pô, Igor, mas aproveitando, vou pedir a palavra, se puder. Estou estendendo aí, mas... Mas a China, por exemplo, está na contramão desse discurso fiscalista, né?
A China, o câmbio é controlado pelo Estado. Eu que digo quanto que o dólar vale. Eles têm o monopólio do câmbio, têm o monopólio do comércio exterior, os exportadores vendem e a China paga. Não tem nada a ver o que ele está pagando para o exportador e o que o exportador está recebendo fora. É separadinho. Porque, por exemplo, a China, como tem aquelas obras gigantescas de infraestrutura, justamente por eles estarem nessa condição também de emitir título da dívida em moeda própria e ter uma estabilidade monetária. Exatamente isso. É decisão do Estado. Estado. O pau em obra pública, daí. Ferrovia, viaduto. Diabo 4. Tem até excesso de capital. Tem até excesso. Tem um monte que não serve. O problema não é outro. O que eu faço com tudo que eu construí? Porque pode tocar, tem recurso físico no país, tem matéria-prima, tem mão de obra, tem máquina, tchau. Vou fazer. É força de trabalho. É o que o Brasil tem, né? É o que o Brasil tem. Eu até escrevi um artigo um pouco tempo atrás que o Brasil não precisava de capital estrangeiro. Eu vou achar aí, acho que é naquele site, disparada. Se procurar lá, tá lá, né, não me lembro qual foi o título que deram, foi um artigo que eu escrevi no Facebook, eles puxaram. Que eu falava justamente isso, que o Brasil não precisava de capital estrangeiro, porque ele tinha força de trabalho, tinha os recursos naturais, tinha o capital para isso. Mas dentro de uma lógica de teoria da dependência, a nossa função é só ficar exportando commodity e importar tecnologia. Mas o Brasil inovou, porque o Brasil hoje tem essa questão da fração financeira do capital. Que é essa fração, mas isso é uma outra discussão, mas essa fração financeira do capital que dirige a desindustrialização, que dirige a reprimarização da economia brasileira, né? E aí, nós estamos discutindo aqui um dos móveis principais de acumulação abstrata, de consumo do capital já acumulado. Eu não gosto do termo financiarização, tá? Porque fica parecendo que a economia real acabou, que não precisa mais produzir valor. Não é nada disso que eu estou falando, muito pelo contrário, né? Mas no Brasil tem um papel de consumo do capital acumulado e tem um papel desacumulador. O que a burguesia brasileira faz hoje é desacumulação de capital, é esterilização do capital para entesouramento e consumo próprio. É isso que a burguesia brasileira está fazendo. Em termos marxistas estritos, em marxismo castiço, é isso que está acontecendo. E um dos móveis para essa desacumulação, para esse consumo do capital já acumulado, dessa esterilização do capital para entesouramento e para consumo, a dívida é um instrumento privilegiado. Vocês me dão só um segundinho? Só um segundinho. Eu tô calmo. Opa, estou aqui de volta. Então, é isso. Basicamente, é isso que está acontecendo. E a dívida ela é um instrumento. Por isso que é importante a discussão. Eu acho que agora, vocês que estão pensando na questão de ter política para a questão das políticas públicas, da assistência social, isso é fundamental. Porque isso quebra a falácia. Essa discussão que nós estamos tendo, ela quebra a falácia que não há dinheiro, que o orçamento não permite, etc. E tal. O orçamento permite, há dinheiro. Tem uma coisa que a Márcia me perguntou, que eu ia falando. Se você entrar hoje no site do Banco Central e fazer uma pesquisa e colocar disponibilidade do Tesouro Nacional, esse é o termo. Disponível, ou seja, o que tem em caixa do Tesouro, basicamente isso. É algo de torno de 2 trilhões. Ou seja, o Tesouro Nacional tem em caixa 2 trilhões. E não pode usar, porque tem arcabouço, teto, regra de ouro, meta fiscal. Aí não pode. Aí o país fica nesta crise. Ela é uma crise induzida. Ela é uma crise induzida. Eles fazem uma dívida pública porque não pode mexer nesse dinheiro, nesse tesouro, é isso? Exatamente isso. Não, a dívida ela continua sendo. Que é o seguinte, só para a gente precisar. Lembra que eu estava discutindo política monetária e política fiscal? Sim. É o seguinte, o que determina vamos dizer assim, o que é o norteador da política econômica? É o governo. É a ação do governo. Né? Então, quando eu crio uma taxa Selic, a taxa Selic é 10,75%. Todas as outras taxas de juros da economia, com exceções, todas as outras taxas de juros,
comprar carro, crédito ao consumidor, capital de giro para a empresa, empréstimo de longo prazo para investimento. O piso é essa taxa. Por isso que ela achou taxa básica. Todas são acima, né, dessa 10,75. Então, isso é um instrumento de política monetária. Se a taxa de juros é alta, as pessoas vão parar de investir em coisas reais e de consumir, vão pegar o seu dinheiro e vão aplicar nessa taxa de juros, né? O que significa que isso vai desaquecer a economia. Ao invés de você gastar, comprar carro, a empresa aumentar a produção, então ela vai pegar esse dinheiro e vai botar em título do governo. Aí isso desaquece a economia e você acaba com aquele conflito de preços. A economia ela esfria, aí os preços não aumentam. Tá? Isso é a grosso modo. É a teoria deles. Isso é a teoria deles. Né? E aí, o Tesouro, para eu poder fazer essa política monetária, eu preciso ter na minha mão títulos disponíveis para poder vender. Então, o que o Banco Central faz? Numa legislação assinada pelo Lula no primeiro mandato, o Banco Central vai no Tesouro e fala o seguinte: eu tenho que fazer política monetária, me arruma tantos milhões de letras financeiras do Tesouro. Aí o Tesouro emite, entrega na mão do Banco Central, o Banco Central vende e o Tesouro paga. Então, essa dívida, ela existe, não é para fazer verba para o governo, o dinheiro da dívida, ele se alimenta para si próprio. Grande parte do que se arrecada na dívida paga o serviço da dívida. É só fazer um exercício de matemática financeira, não precisa fazer a conta aqui. Imagina, eu tenho uma letra financeira do Tesouro de 10 anos, R$100. Faz uma conta de cabeça aí muito rápido aí de juros simples, eu nem fazer juro composto. Quanto é que eu vou ter em 10 anos, 10% todo ano? Eu praticamente ganhei um outro título, não é isso? Porque é juro composto. Então eu ganhei cento e tantos por cento do que eu ganhei uma vez e meia, uma vez vírgula. Eu ganho muito mais, só que com o título composto vai 2, 3 vezes. Eu ganho 2, 3 vezes mais do que o título que eu gastei. Eu paguei R$100, segurei 10 anos em Selic. O que acontece? Isso é outra coisa. É bom para o Augusto perguntar. Augusto, isso é uma falácia, tá? Desculpa. Isso é uma coisa que a Fatoré fica falando. Porque essa metade do Tesouro, que a dívida é rolada. Venceu, eu troco por outra. Não é quase metade. O gasto do serviço da dívida é alto pra caramba, mas é 8 a 10% do PIB. Então é 20%, 25% do orçamento para pagar o serviço da dívida. Mas o problema é que a dívida ele vai a metade porque eu coloco a rolagem. Então, digamos assim, 30% é rolagem, 20% é pagamento. Tá? Não chega aquele gráfico de pizza da Fatorelli, ele induz ao erro. Dívida. É esse mesmo que estava me referindo, Igor. Exatamente. Aquele gráfico é um inferno, você discutir aquele gráfico. E aquele gráfico, ele induz a um erro de achar que o governo não tem que ter dívida. O governo tem que ter, no socialismo, pelo menos enquanto não chegar no comunismo, nós vamos ter dívida. Governo. Só que não vai ser essa sacanagem, mas vai ter dívida. A dívida ela é um instrumento de política econômica. O Estado soberano tem que ter o direito de se endividar. Essa falácia, o Brasil é federação, por que os estados e os municípios não podem se endividar? Né? Claro, com regra, tem que ter legislação, etc. Mas você não pode proibir o ente de se endividar. A pessoa física se endivida, a empresa se endivida, só o Estado não pode. O Estado que emite a própria moeda. Porque nós temos um problema. Quando a gente pega dinheiro no banco, a gente não tem o poder de emitir a moeda que nós temos que pagar. A gente tem que arrumar ela por outros meios. Tem que trabalhar, tem que rolar, tem que vender imóveis. A gente tem que ter outros meios para obter o dinheiro para pagar as nossas dívidas bancárias. Agora, o governo não. O governo emite a própria moeda. Estou dando um título para você, para te pagar em reais. Quem emite o real? Eu. Como é que eu vou pagar? Não tem problema, eu emito mais reais e te pago. Mas não tem problema, eu te dou outro título da dívida e você fica ganhando seu dinheirinho. Você me dá, de vez eu pagar você em reais, eu pago você com outro título. Aí você, peraí, esse título está pagando, eu estou ganhando grana.
Porque só uma coisa ter claro, assim, para vocês botarem no raciocínio de vocês, assim, para quando vocês forem ver banco. Banco não quer dinheiro, tá? Banco, coisa que o banco mais tem é dinheiro. Banco é cheio de dinheiro. Você chega lá com o banco, eu estou te dando dinheiro. Banco não quer dinheiro. Banco quer juros. Ele quer juros. Ele quer que o dinheiro renda. Ele não quer dinheiro. Ele quer que o dinheiro renda juros. Banco quer juros. Ele não quer dinheiro. Então eu não preciso, venceu o dívida, a dívida, socorro, não tem dinheiro no tesouro. Não tem problema, eu estou outro. Venceu no dia 30, 31 já tem dia 1º já tem um título, um vencimento lá para frente. Venceu um título de 2 anos, tá? Eu te dou outro, que vence em 3. Só que todo santo mês eu pago a sua graninha lá, a sua renda Selic. Né? Então é isso, a dívida é um instrumento de política pública. Esse gráfico de Pix da Fatorelli dá trabalho, certo? Ele dá trabalho, porque ele induz ao erro, ele não é metade para pagar a dívida. Né? É metade, incluindo a rolagem da dívida. Né? A dívida em si não é um crime, o problema é a forma, a captura da dívida por frações da burguesia e pela burguesia como um todo, e isso se transformou em um mecanismo de transferência de renda da sociedade. Esse é o problema da dívida. Não a existência da dívida, não há nenhuma questão moral aí, é uma questão política, principalmente uma questão política. O Augusto já tinha falado isso, então é uma questão política. Ele não precisa ajoelhar no milho lá, na FIT, na Moody's, mas ele vai? É uma opção política. Ele não precisa ir lá, mas ele vai. O Andrade não precisa falar que está preocupado com o que as pessoas vão achar. Ele sabe quem são as pessoas, ele sabe o que as pessoas acham. E fica fazendo esse jogo de cena lá na Mônica Bergamo. Ele sabe o que está fazendo. Como você disse, né, Augusto? Eles sabem muito mais que a gente. Eles são pagos para saber. Eles têm lá tem até um nome, chama-se AFC, Analista de Finanças e Controle. Pessoal que fica no Tesouro Nacional. Uma carreira bem remunerada, diga-se de passagem. Eles ficam lá. Exatamente tudo isso que eu estou falando aqui, eles sabem, nossa senhora, tem até vergonha de chegar perto dele. Eles sabem muito mais do que eu. Eles estão lá para aplicar esse tipo de coisa. Né? Então, é uma questão política. Ela não é uma questão moral, a existência da dívida ou não. Né? Aí fica, o governo se endividou porque gasta mal. Não, o governo se endividou porque a dívida é um instrumento de política do governo. Né? Você tem notícias de endividamento de títulos, de empréstimos pedidos para governo, sei lá, desde o tempo dos Fenícios. Desde o tempo que os fenícios começaram a emprestar dinheiro. Emprestavam para os reis, emprestavam para o imperador de Roma. Né? Todo mundo, porque desde que o mundo é mundo, né, existe equivalente geral. Né? Desde que você começou a separar a sociedade em classes, você acabou com o escambo, acabou com a troca direta de mercado de valores de uso, começou a ter troca de valor de troca, né? Mercadoria a partir do valor de troca. Você tem equivalente geral, você tem dinheiro, todo mundo só aceita dinheiro, e isso vale para os pagamentos do governo. Né? Se o funcionário público, não, eu não vou te pagar em dinheiro, vou te pagar. Teve um governador do Ceará que chama-se Gonzaga Mota, e ele resolveu pagar os funcionários públicos com o título do Tesouro do Ceará. Né? Era antes do Ciro Gomes. Aí o comércio começou a não aceitar porque achava que o governo não ia pagar. E chamava-se Gonzagueta. Era o nome era Gonzagueta, era o apelido que a população deu para o título da dívida do Ceará que o governador lá pagou o funcionário público. Né? Ninguém, o pessoal quer dinheiro, né? O pessoal não quer no seu banco, na sua conta lá, funcionário público, e agora não veio dinheiro, veio letra financeira do Tesouro, não existe. Né? Então, desde que existe equivalente geral, tem empréstimo e você tem governo pegando empréstimo. Né? Mesmo os reis, claro, que se apropriavam dos bens necessários, mas eles precisavam pagar, né? Senão seriam derrubados, né? Se eles só se apropriassem dos bens, né? Não pagassem em equivalente geral. Então é isso. Então a dívida ela é um instrumento de política econômica, e o grande problema da dívida é justamente a apropriação dessa dívida por uma parcela, por uma fração hegemônica da burguesia. Augusto, vamos falar, vamos tentar já fechar um pouquinho, já deu 1h30. Tô estendendo aí, mas só para a gente fechar, Igor.
Vamos lá. Essa questão fiscalista aqui na América Latina é uma regra, né? É uma regra que ela foi imposta no Consenso de Washington, né? Esse fiscalismo ele vem do Consenso de Washington, ele tem origem. Né? Aí os governos Menem, Fernando Henrique, Alan Garcia, que se matou lá do Peru, todos os mexicanos até o Obrador, os caras do Chile, Lagos, a própria Bachelet, todo mundo, vocês podem dar uma olhada, todo mundo seguiu essa cartilha. Bem, vamos ver o seguinte, vamos fazer mais um? Opa, Vinícius, pode falar. Vinícius? Alô. Oi, Oi. Vamos lá, Não, ainda que não caiba, né, o termo de financiarização, eu gostaria que, mesmo que rapidamente, você comentasse a relação que essa burguesia que se apropria, né, desses mecanismos de financiarização interna e lucra com isso e tal, é associada à burguesia dos países centrais do capital. Como fica essa relação? Olha, isso é uma coisa complexa, tá? Vale uma outra discussão aqui como essa, mas assim, rápidas Pelo palavras. menos comentar, né? Não, vou comentar. É o seguinte, o que aconteceu no Brasil? Eu vou colocar uma coisa bem prática, tá? Se a gente entrar nas questões do modo de produção, só para a gente entender como é que ficou esse mecanismo da financiarização. O Brasil sempre teve uma grande inflação, né? E o Roberto Campos, ele tinha a solução, ele e o Otávio Gouveia de Bulhões e o Eugênio Goulart, tinha a solução mágica para a inflação, que era a correção monetária. Tá? O que é essa correção monetária? O governo ele emitia obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, que eram títulos, ou RTNs, tá? Isso, vocês vão ouvir isso no resto da vida. Eram títulos que eram corrigidos pela inflação. Então, eles fizeram aquele crescimento econômico maluco, milagre brasileiro, etc. e tal, descompasso de oferta e demanda, sem entrar em detalhes, mas a correção monetária, ela garantia isso. O próprio, esse aí, avô do neto, diga-se de passagem. Né? E aí, mesmo quando acaba a inflação, a correção monetária ela continua pelo título da dívida, porque a Selic ela incorpora a inflação. Tanto que a Selic se divide numa parte real e uma parte nominal. A parte real é a nominal menos a inflação, tá? A grosso modo. É uma fórmula um pouquinho mais complicada, a grosso modo é isso. Tem inflação 4%, você tem a Selic de 10%, você tem 6 e pouquinho de taxa real. O que os brasileiros fizeram quando houve essa burguesia financeira, e a industrial também, eles estão no plano real cheios do dinheiro. O que eles fizeram? Eles venderam as suas empresas para multinacionais, aí tem um link aí com a burguesia forânea, né, a burguesia de fora do Brasil. Eles pegaram esta grana e transformaram em aplicação financeira. O Zé Mindini vendeu a Metal Leve, o Abraham Scheinman vendeu a... Abraham Scheinman não... esqueci lá o cara da Cofap, também esqueci o nome da família dele. Os netos do Antônio Hermílio de Moraes liquidaram a Votorantim, vendendo as plantas industriais para multinacionais, etc. E transformaram tudo isso em aplicação financeira. Quando no Fernando Henrique teve esse período aí da liberalização do câmbio, o que a burguesia brasileira fez em grande parte? Ela pegou o seu dinheiro. Vocês lembram daquela conta CC5 do escândalo do Banestado? Você está lembrado disso, Vinícius? Que aparece o Sérgio Moro pela primeira vez? O escândalo do Banestado? Eu ainda era muito menino no processo do Banestado, mas eu tenho referência. Abraham Kaczynski. Você tem referência. Então é o seguinte, era a conta CC5 que o cara era basicamente a agência do Banestado de Foz do Iguaçu. Só que toda a burguesia brasileira, quando eu digo toda a burguesia brasileira, era uma assembleia da Fiesp fazendo isso. Era como se você juntasse a CNA, a CNI, a Fiesp, a Febraban, e fizesse uma puta assembleia e todos eles fizessem isso. E todos eles abriram conta na agência do Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, que foi privatizado, acho que caiu na mão do Itaú, se não me engano. E eles mandaram dólares desesperadamente para fora do Brasil. Esse é um grande escândalo, etc. E tal.
E aí eles botaram o dinheiro em paraísos fiscais. E eles trouxeram esse dinheiro de volta para o Brasil como capital estrangeiro. Que paga imposto. Nenhum. O Fernando Henrique acabou com toda a tributação sobre o capital estrangeiro. Né? Então, e esse dinheiro, ele está na... Isso eu estou falando em termos práticos, tá, Vinícius? Não estou falando em termos teóricos, não, tá? Esse dinheiro todo, boa parte dos ativos da burguesia brasileira são referenciados em dólar. Aí é uma contradição danada, porque eles exportam soja para a China. Eles exportam minério de ferro para a China. Mas eles têm que estar no circuito do dólar, porque os ativos deles são nominados em dólar. Meu principal cliente é em renminbi, mas a minha grana está em dólar, e eu tenho que transformar isso em dólar. Então, eu tenho que ficar amigo da China, que eu tenho que vender para a China, mas eu tenho que ficar dentro da égide do SWIFT, do Sistema Financeiro Internacional. Então, eu não posso brigar com os Estados Unidos, eu não posso romper com os Estados Unidos. Né? Eu tenho até que me tornar um cara de lá, como o Le Mans fez, como os Joesley lá, os Batista, quando eles compraram quase todo o setor de frigoríficos dos Estados Unidos. Vocês sabem disso, né? O Joesley é dono de 50% dos frigoríficos dos Estados Unidos, situados nos Estados Unidos. Swift, né? Swift Arm, tudo isso é Friboi hoje. Eles compraram a porra toda. A Taiko lá, que era do negócio do frango, eles compraram tudo, né? Então eles se tornaram, de certa maneira, eles se tornaram diferenciados. Os interesses deles são os interesses de Wall Street. Isso é uma coisa. Sabe quantos caras tem no Brasil, brasileiros trabalhando em Wall Street? Cerca de 200, tá? Tem 200 brasileiros trabalhando em Wall Street. Nenhum deles tem green card, mas nenhum deles fez questão de virar americano. O que eles fazem, esses 200 caras? Eles conversam com outros 200 caras aqui no Brasil para mandar dinheiro de brasileiros que eles administram lá fora, para cá. Então, esse capital financeiro ele é um contínuo com o capital financeiro internacional. Então, não tem ruptura. Não tem como ter ruptura. E é outra coisa, a grana deles é toda em dólar. O real, o Brasil é única e exclusivamente para esses caras ponto de enriquecimento. Eles conhecem todo mundo aqui, eles influenciam a política, eles mandam no Congresso Nacional, eles controlam a mídia. Né? Esses caras controlam a mídia. O BTG é dono da Abril, da Veja. A Globo hoje é uma empresa financeira, a corretora Ágora. A Folha nem se fala. A maquininha, moderninha, é tudo capital financeiro. Né? Então, eles têm essa relação com o capital financeiro internacional, que é uma ligação direta. É um contínuo. Eles são a mesma coisa. Né? Então, eles estão tremendo nas bases, se é Kamala, se é Trump. É como se tivessem... E uma parte da esquerda brasileira entra nessa onda, né? Porque tem uma parte deles que é progressista, ele é Jataba Amaral, coisa do gênero. Então, é isso. Então, eles têm essa financiarização, não o termo financiarização em si, né? Mas quando eles convertem o capital acumulado em capital em moeda, eles convertem o capital acumulado em tesouro, no sentido econômico do termo, de tesouramento, né? Tesouro de propriedade privada, propriedade pessoal, não tesouro público, né? Eles estão simplesmente num contínuo com o sistema financeiro internacional. Acho que eu respondi, né, Vinícius? Bem mais ou menos, né? Porque esse é um outro tema. Não, sim, não, o intuito era esse mesmo, mas era outro tema. Isso se dá, né? Tem uma questão teórica, obviamente, mas é uma questão prática. Isso é uma coisa que ocorre aos nossos olhos. A gente teoriza em cima dessa realidade observável, né? E depois devolve isso com uma ação. Né? Como é que a gente quebra isso? Esse é o nosso... Então, vamos lá. A gente pode... São 5h36, a gente continua 1h40, mais ou menos. A gente pode marcar um outro horário. Como é que a gente faz? A gente vê com o pessoal com a Sara
a turma aí para a gente ver com a fração a outra sessão? Ou a gente já... A gente propõe uma data e manda para vocês, pode ser? Em novembro, a gente vê a melhor data. Então tá bom. Aí a gente faz isso então. Bom, espero ter dado aqui algumas informações aí que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês aí na ação política de vocês, né? Essa era a ideia aqui nossa inicialmente, né? Tá bom? E aí é o seguinte, se a gente não conseguir captar todas as informações, não se preocupem, tá? Isso tem vários textos, mas no final aqui, a gente pega esse material aqui e transforma numa cartilinha, tá bom? A gente vai transformar isso Cartilha é um nome feio, né? Porque parece aquela coisa didática, mas é um texto que a gente consiga corroborar isso daí. Léo, se você quiser parar com a gravação, já pode. Tá? A gente vai acabar aqui. Só avisar o Léo aqui O Igor, eu vi aqui, ó. Tô tirando. Tá bom, então. Tá bom? Então, acho que é isso, companheiros. Então,